Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, que nos diz assim, ou melhor, antes de nós lermos, quero pedir para as pessoas que estão do lado da tela aí acompanhando o culto, se você acha importante nós proclamarmos o Evangelho e vai agregar conhecimento para você, continue nos acompanhando e queria dizer para você curtir, comentar e compartilhar. É muito importante. Pelo menos nós temos aqui uma liberdade no Brasil de anunciar a palavra de Deus. A Moriá só quer, a comunidade apostólica Moriá só quer anunciar a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos ler então? Diz assim, 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Olha que a minha página aqui, ela resolveu. Vamos lá. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Oremos, curve a fronte. Pai, fala conosco. A palavra é tua, não é nossa. Precisamos ouvir, Senhor, a tua voz. Precisamos ser um canal de bênçãos para a vida de todos os irmãos que vão ouvir, Senhor, nesta manhã, no decorrer da semana. E eu creio, ó Pai, que o mais importante de tudo é nós entendermos o que o Senhor tem reservado e preparado para nós, tendo em vista, Senhor, que muitas das vezes nós enfrentamos muitos desafios e um dos maiores desafios é ter a mente de Cristo. Só que com a sua mente, Senhor, nós seremos vitoriosos, nós seremos mais firmes, nós seremos diferentes. Então fale conosco nesta manhã em nome de Jesus. Amém? Amém. Um aplauso para Jesus, que ele merece. Nós vamos nos discorrer da mensagem e falar sobre 3 pontuações que eu tenho achado de uma forma melhor de nós nos conectarmos. Mente sobrenatural, mente serviçal e mente de Cristo. Mente sobrenatural, mente serviçal e mente de Cristo. Consegue repetir? Mente sobrenatural, mente serviçal e mente de Cristo. E mente de Cristo. Talvez acrescente mais algo referente à mente de Cristo. Queridos, nós estamos vivendo um período de desafio muito grande. Porque se passaram 2000 anos e nesses 2000 anos que se passaram, ou 2,5 que seja, nós estamos vivendo a época depois de Cristo, DC. E não dá para nós fazermos um comparativo com aquela época culturalmente, com a época que nós, aqui do Ocidente, não dá para nós fazermos uma comparação. Porém, eu queria chamar a sua atenção que o primeiro desafio que nós temos é de querer pensar como Cristo. Antes, Paulo fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Porque Paulo diz que nós temos que ter a mente de Cristo. O tema dessa manhã é mentes brilhantes. Amém? Consegue repetir também mentes brilhantes? Mentes brilhantes. Saindo um pouquinho do contexto aqui, nós às vezes ficamos muito felizes ou muito contentes com aquelas pessoas que têm mentes fabulosas, mentes extraordinárias. Agora, retornando ao contexto, por que Paulo está falando que nós temos que ter a mente de Cristo? Que o contexto que nós vivemos é diferente, o momento que nós vivemos é diferente. E, por outro lado, o que significa ter a mente de Cristo?
Eu digo que nós estamos vivendo um período de desafios. Porque pensar como Cristo pensou é difícil? É impossível? Não. Só queria trazer um lembrete para nós todos, para refrescar nossa memória. Jesus é 100% Deus, 100% humano. E tudo aquilo que ele veio fazer nesses 3 anos e pouco de ministério que ele esteve aqui, eu digo que ele teve uma mente brilhante. É incomparável a mente de Cristo com a mente humana. Nós temos filósofos gregos, filósofos africanos, filósofos chineses, filósofos romanos, mas nenhum deles se compara a Cristo. A mente de Cristo ela era diferente. Você pode dizer, a minha mente é diferente? Para nós termos a mente de Cristo, um dos primeiros passos que nós temos que fazer é desenvolver. Como e de que maneira desenvolver? Buscando nas Escrituras Sagradas, observar o que diz lá no Evangelho de São João 5,39. Sabemos de cor e salteado, examinai as Escrituras, que elas são que de mim testificam. Jesus falando dele mesmo. Então, se nós quisermos termos a mente de Cristo, nós temos que imitar Cristo. Se nós quisermos ter mente brilhante, nós temos que olhar forte para as Escrituras Sagradas. Amém? Amém. O que vai acontecer se nós tivermos a mente de Cristo? Nós vamos mudar a nossa maneira de pensar. Teremos um novo modo de pensar, uma nova maneira de pensar. Se nós pararmos um pouquinho e observarmos lá no Evangelho de São João, capítulo 3, tem um diálogo lá um pouco contundente, um pouco complicado, mas Jesus tem um encontro com um discípulo famoso chamado Nicodemos. E no desenvolver da conversa, no desenrolar da conversa, percebe-se que Nicodemos, ele não está entendendo o que Jesus está falando. Depois vocês leiam o texto em casa. Ele não consegue compreender o que Jesus está falando com ele. Uma das perguntas que ele faz, porque Jesus está tratando da temática, é que o homem tem que nascer de novo. E Nicodemos, não entendendo, fala, tem que entrar no ventre da mãe para nascer de novo. Os 3 pontos que nós estamos mencionando aqui para vocês são mente sobrenatural, mente serviçal e mente de Cristo. Cristo está tentando, ou procurando mostrar para Nicodemos que ele tem que pensar de forma sobrenatural. E eu alinhado com vocês aqui, queridos, eu vou dizer, se nós viermos para a igreja e não tiver um pensamento sobrenatural, nós não vamos conseguir louvar ao Senhor. Se não tivermos um pensamento sobrenatural sobre a Eucaristia ou sobre a ceia, nós não vamos sentir a presença de Deus. Se nós não tivermos a mente serviçal, o que é uma mente serviçal? Nós vamos para a igreja para servir, nós vamos para a igreja para adorar. Não, você vem à igreja não para fazer algo para o homem, ou algo para o pastor, ou algo para o reverendo, ou algo para o bispo. Você vem para fazer para o Senhor. Mente serviçal. Eu disse mente brilhante, porque mente brilhante. Já foi comprovado cientificamente que o pensamento, de acordo com os estudiosos, a mente do cristão, ela é uma mente mais para frente, mais adiantada, mais elevada. Não que nós somos melhores, não somos melhores. Mas a nossa mente, a mente cristã, quando ele se desenvolve com o seu crescimento, é uma mente melhor. É uma mente vencedora. Amém? Amém. Só que isso vai desenvolvendo da sua posição diante de Deus. Da sua postura diante de Deus. Então, quando nós pensamos como Cristo, ou temos a mente de Cristo, nós vamos pensar os valores do reino. Quais são os valores do reino? Não negociar as coisas do Senhor. Primeiro passo. As coisas do Senhor, diga assim para o seu irmão, as coisas do Senhor são inegociáveis. Às vezes, nós encontramos com pessoas que querem ter a mente de Cristo, mas você não vê disponibilidade nela para ter a mente de Cristo. Ou nela, quando digo nela, digo nele.
ou procurar ter a mente de Cristo, uma mente em que Cristo possa desenvolver nele algo sobrenatural. Paulo, ele falava assim, ou ele dizia assim, que ele discernia todas as coisas e por ninguém ele era discernido. Porque ele falava de algo sobrenatural, algo inalcançável na ótica humana. E quando nós trabalhamos a ótica humana, nós vamos pensar como humano. No mundo que nós estamos vivenciando, nós estamos vendo que, foi até falado isso na oração, não sei se o Leandro, quem que estava mais lá? Acho que o Leandro só que estava. Na oração foi falado que as pessoas hoje querem viver, estão invertendo as posições, os animais estão querendo viver melhor do que seres humanos. Os animais, hoje você vê, outro dia eu vi circulando pela internet, uns vídeos aleatórios que a gente vê aí, um homem seminu ou praticamente nu, andando como se fosse animal. Aonde está a mente de Cristo? O mundo não está normal. O mundo está precisando de pessoas que têm mente sobrenatural. Quando alguém olhar para você e acompanhar você ou se alinhar, você vai perceber, esse homem, essa mulher, esse fulano, esse beltrano, esse ciclano, tem a mente de Cristo. Mas isso para hoje, em pleno século XXI, é um desafio. Por quê? Porque as pessoas não aceitam ou não querem compartilhar quem tem a mente de Cristo. Por quê? Porque a pessoa foi instruída pela palavra de Deus, a pessoa cresceu pela palavra de Deus. Não é a questão de conservadorismo, é a questão que nós temos uma regra de fé, que é as Escrituras Sagradas. Nós nos desenvolveremos através das Escrituras Sagradas. No versículo 39 do capítulo 5 de São João, que foi mencionado nesta manhã, Jesus fala através dos seus lábios sacrossantos: examinai as Escrituras. Nós só vamos desenvolver quando nós começarmos a olhar de Gênesis a Apocalipse, quem é Jesus, quem foi Jesus. Paramos um pouquinho e entramos lá em Hebreus capítulo 7, versos 6 e 5, quando a palavra fala com Abraão, e Abraão teve um encontro com Melquisedeque, e Melquisedeque já estava passando para Abraão, tem a mente de Cristo. Detalhe, Cristo não tinha vindo ainda. E Abraão é apresentado para ele o pão e o vinho. E Jesus não tinha vindo. Como Abraão vai pensar pão e vinho? Aquele cenário já estava apontando para Jesus. Aquele cenário já estava remetendo, Jesus, pão, vinho, Jesus. E Jesus não tinha vindo, não tinha ainda entrado o processo de lei. Aí você que está aí, meu querido, vai perguntar, como eu vou entender isso? Você só vai entender se você examinar as Escrituras. Por que a igreja está em pequeno grupo? Porque reflete a mensagem que é falada no domingo, nos pequenos grupos, para que nós possamos entender e não ficar a mensagem presa com o pregador. E nos pequenos grupos todos vão ter a liberdade de falar, de questionar, de compartilhar o que foi falado no domingo. Amém? Voltando no contexto aqui, será que nós temos a mente de Cristo? Já? Ou precisamos que Deus trabalhe em nossa vida para que isso venha desenvolver? Como se percebe que crente não tem a mente de Cristo? Quando não há uma desenvoltura. Eu olho para a irmã aqui, vocês vão pegar ela como exemplo, e vejo a desenvoltura nela, o crescimento dela. Para quem está na tela, é a irmã Cileide, diaconisa Cileide. O desenvolvimento dela e do marido dela. Do jeito que ela chegou, do jeito que ela entrou, ela não permaneceu do mesmo jeito. Ela é a outra pessoa, porque teve uma desenvoltura nela de mente de Cristo. Mente sobrenatural. Então, tem que haver em nós o quê? Interesse. Tem que haver em nós mente serviçal. O que é mente serviçal? Aquele que presta serviço para o Senhor. Paulo, ele trabalhava. Qual era a função de Paulo? Fazer tenda. Mas ele tinha mente serviçal. Ele trabalhava para Jesus. Ele queria servir a Jesus. Tem muitas pessoas que querem vir para a igreja, mas não querem servir Jesus. Chega na igreja, a primeira coisa que faz é sentar e vou para minha casa, pronto, acabou. Não, isso não é mente serviçal. Mente serviçal é você vir para a igreja e fazer a obra de Deus. Você não vai ficar contente de ver só as pessoas cantando, só as pessoas louvando. O Arthur chegou agora, já é tocador, daqui a pouco vai ser um pastor da casa de Deus. Por quê? Mente serviçal. Eu não posso vir para a igreja e ficar só assim. Fico olhando
Vem o domingo, volta o domingo, só cantando. Não, mente serviçal, mente de prestar o serviço. O marido da Cileide já vem aqui, abre o culto com uma desenvoltura muito grande, mente serviçal, mente de Cristo. Ele teve toda a oportunidade de sair, de largar Jesus, abandonar Jesus e seguir o rumo dele. Mas ele resolveu ter a mente de Cristo. Quem quer ter a mente de Cristo? Amém? Para ter a mente de Cristo, nós temos que pensar como Jesus pensou. Aonde Jesus estava sempre? Obrigado. Na sinagoga. Um dos cultos aqui, nós falamos assim que Jesus era fariseu. Vocês não. Eu tive um encontro com o pastor, se ele estiver nos ouvindo aí, que Deus abençoe a vida dele. É o pastor Sidney. Eu tive um encontro com o pastor e eu falei que o tema da mensagem é Jesus era fariseu? Aí ele olhou para mim e falou assim, forte? Eu falei, forte mesmo, porque Jesus era fariseu. Só que ele tinha a mente do reino. Vamos pegar um exemplo para nós entendermos aqui. Olhem para mim, se situa aqui. Você está aqui na igreja. Ou nós estamos aqui na igreja. Para quem nós vamos dar a oportunidade? Para quem realmente faz parte da comunidade apostólica Moriá. Sim ou sim? Se chegar alguém diferente, você vai dar oportunidade? Oi? Não. Então Jesus entrava na sinagoga e ele tinha as oportunidades na sinagoga. Por que ele tinha oportunidade? Um pouquinho fora da mensagem e dentro da mensagem. Porque ele era fariseu. E ele tratava dos valores do reino. Por que estamos aqui nesta manhã? A ceia faz parte de algo do reino. Só entende quem tem mente para compreender o sobrenatural. Mente que entende o sobrenatural. Senão você vai achar, vou tomar um suco normal, vou comer um pão normal. Observe que nesta manhã, pela primeira vez, nós vamos participar com o pão sem fermento. E vem coisa boa para trás disso, hein? Se preparem. O que é pão sem fermento? O que representa isso? Se você não tiver mente sobrenatural, você não vai entender. Fermento na Bíblia significa pecado. Pecado. E eu queria chamar a sua atenção que a mente sobrenatural não se agrada ou não quer saber do pecado. O pecado ele é um tipo de confronto. E se nós temos um desafio nesse século 21, é confrontar o pecado. Não falei momentos atrás que muitas das vezes o homem está pior que o animal? Está vivendo igual ao animal? Ou o animal está melhor que o homem? Porque o homem não quer procurar ter a mente sobrenatural. Amém? Vamos prosseguir, que o Leandro está cansado? Quando você tem mente sobrenatural, você tem entendimento, você tem percepção das coisas. Paulo, quando ele fala que ele discerne todas as coisas e ninguém é discernido, porque ele tinha uma mente sobrenatural. Por isso ele está ensinando que nós temos que ter a mente de Cristo. Cristo tinha uma mente pecaminosa? Não. Diga para o seu irmão, Cristo tinha impecabilidade. Por que Cristo tinha impecabilidade? O que é isso? É pessoa que não tem pecado. Quando falar em impecabilidade, são pessoas, irmãos e irmãs que não têm pecado. Porque hoje o pecado ficou normal entre os crentes. Pode pecar, pode falar palavrão, pode fazer um monte de coisas que é normal. Quem tem a mente sobrenatural não aceita o pecado. A porneia, vou falar sempre porneia. Porneia está incluso adultério, mentira, prostituição, fornicação, está tudo fazendo parte do mesmo pacote. Quem tem a mente sobrenatural não aceita em nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Olha o que diz. Se a alma de alguém, que alguém edificou sobre ele, permanecer, esse receberá o galardão. Amém? Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá o galardão. Para receber o galardão, tem que ter uma mente o quê? Mente o quê? Não, dentro dos 3 pilares. Tem que ter a mente o quê? Mente o quê? Cervical. Cervical não, é a coluna. Cervical é a coluna. A coluna é essa parte aqui. Mente cervical. O que é cervical? Já estou terminando a mensagem. É aquele que está pronto a servir. Não precisa você falar.
Olha lá a mente cervical, olha lá a mente cervical, olha a mente cervical. Olha, dê uma olhadinha, observe a mente cervical. Essa é a mente cervical. A pessoa não precisa você falar, ela já sabe o que tem que fazer, ele já sabe o que tem que fazer, mente serviçal. Aí eu vou para a igreja por quê? Porque o pastor Enoque vai estar lá, o Peter Elias vai estar lá, o Robinho vai estar lá, a Vera vai estar lá. Não, nós vamos na igreja porque Jesus está aqui. Não adianta nós virmos porque o Arthur vai estar aqui, o pastor Arthur vai estar aqui, então eu vou. O pastor Júnior futuro vai estar aqui. Não, o pastor Edson vai estar aqui. Quem está aqui é Jesus. Amém? Para nós irmos para o finalmente da mensagem. Como desenvolver a mente de Cristo? Ela é desenvolvida diariamente. Ou seja, todos os dias. Cante, ore, adore, busque. Você vai ver se você vai ter a mesma mente. Amém? Amém. E você pode pensar lá no versículo 2 do capítulo 12 do livro de Romanos. Não vos conformeis com este mundo. Só não se conforma com este mundo quem tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, quem não tem a mente de Cristo, pecar não tem problema, porneia não tem problema, mentir não tem problema, falar palavrão não tem problema, enrolar os outros não tem problema. Quem tem a mente de Cristo, ele é diferente porque Cristo está com ele. Ele é renovado. E ele é renovado através da leitura e através da meditação nesta linda palavra. Amém? Glória a Deus. Tudo que eu percebo, o presbítero Leandro, precisa de atualização. Eu estou percebendo que tem cristão que precisa de atualização. Como, pastor? Não estou falando da Bíblia, estou falando do cristão. Os cristãos hoje perderam os valores do reino. Na década de 90, o presbítero Elias deve ter observado, os crentes levavam as coisas mais a sério. Hoje os crentes não estão levando nada a sério. Eu preciso... Vem cá, diácono Robinho, por favor. Eu preciso falar, com o Robinho não está acontecendo isso, mas tem pessoas que você tem que falar 3 vezes, ó. Amanhã eu tenho um compromisso contigo, tá? Amanhã eu vou lá com você. Aí eu tenho que ligar para ele para falar de novo que teu compromisso está alinhado. Se eu já falei, por que tem que falar de novo? Quem falou a verdade aí? Amém? Pior que não é. Deus abençoe. Cristão, você precisa estar sempre com a mente de Cristo. Como saber se nós temos a mente de Cristo? Neste momento, será que todas as pessoas que estão na igreja, ou seja, nesse culto, no culto à noite, o culto em outra igreja, todas as pessoas que estão na igreja estão pensando realmente em Cristo naquele momento? Então eu vou deixar um versículo para vocês. Paulo fala em Colossenses 3:2 para nós pensar nas coisas que são do alto. Tem gente que acha ruim. Eu estou com esse irmão, mas ele só fala de Jesus. Só começa a falar de Jesus e está falando só de Jesus. Isso que é o bom. Eu não sou do diabo, eu sou de Jesus. É chato esse irmão toda vez ficar falando só de Jesus. Desculpe para os parentes aqui, mas eu lembro do falecido presbítero Adenildo. Ele gostava de Bíblia e falava de Bíblia, e falava mesmo. Você cansava, mas tenho certeza que muita gente sente falta do presbítero Adenildo, porque ele falava de Jesus da Bíblia. Amém? Colossenses 3:2. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Observa, mas vamos mesclar. Tem gente também que só pensa nas coisas de cima e não quer trabalhar. Você pergunta para ele, não, eu penso nas coisas que são de cima. Eu vivo só da obra, vivo só da igreja. Não é isso que eu estou falando. Preguiçoso. Todas as pessoas que Deus chamou, guarde bem, hein? Trabalhavam. Eu vou repetir. Todos os personagens bíblicos, a maioria dos personagens bíblicos que Deus chamou, trabalhava. Paulo trabalhava? Moisés trabalhava? Sansão trabalhava? Débora trabalhava? Davi trabalhava? Hoje eu vivo da obra. Não, Deus chamou nós para fazer a obra, não para ficar comendo as custas dos fiéis. Amém? Quem tem a mente de Cristo sabe que o Evangelho, ele é bênção. Mas ele não é somente flores. Domingo passado, não sei se foi à noite de manhã, na ministração eu falei assim, que quando nós levantamos a mão para receber Jesus, parece que tudo é flores. Aleluia. Hoje eu sou crente. Oh, glória, tudo é flores. Maravilha, Deus vai me dar tudo o que eu quero. Nananina, não. No Evangelho não é flores. O Evangelho é luta. Por isso que você tomou aquele escorregão e quase fraturou o dedinho. A outra lá no sítio também
fraturou o quinto metatarso, não? Segundo? Falei errado o metatarso? Segundo metatarso é o linguajar científico de quem estuda como é que chama? Anatomia. Porém, meu querido, o inimigo só mexe com quem tem mente serviçal. Chega na igreja, fica assim, ó. Ah, isso aí não faz nada. Agora vem aqui, eu quero cantar. Ô Pebito, dá uma oportunidade, quero cantar. Ô Pebito, quero tocar. O diácono aqui, ele chega aqui, eu quero fazer as coisas também. Duvido se o inimigo não vai ficar com raiva de você. Agora, se você fica só olhando, chega na igreja, desculpa pessoal, mas se você fica só assim, ó. Depois, domingo é domingo, no outro domingo vem de novo. O diabo não vai te sossegar, vai ficar tranquilo com você. Agora, quem vai fazer a obra para você ver se ele não vai vir para cima de você? Porém, o que o texto está escrito? Que já recebeu o galardão, porque está trabalhando para Jesus, mente serviçal, mente de Cristo, mente sobrenatural. Vamos procurar ter esses três? Vamos, mente de Cristo, mente sobrenatural, mente serviçal. Jesus esvaziou o seu trono, saiu do seu trono para nos servir, para doar a vida dele por mim e por você que está aqui. Para você que também que está nos acompanhando pela plataforma do YouTube, ele deu a vida por nós. Então, ele teve uma mente serviçal. E nós muitas vezes não queremos ter mente serviçal porque achamos que estamos fazendo para o homem. Olha a disponibilidade desse rapaz. Eu tinha em mente que ele não ia nem chegar no culto, porque era tarde da noite, ele estava lá do outro lado do mundo, para um bom sentido falando. Mas ele está aqui mente serviçal, porque ele não está fazendo para o pastor Enoque. Está fazendo para quem? Para Cristo. Saiba, tocadora, você está fazendo para Cristo. Já te deu vontade de parar. E muito forte, diz o Espírito Santo. Mas você está fazendo para Cristo. Será que isso não está trazendo luta? Olha como foi falar na mente dela. Será que isso não está trazendo luta para mim? Faça mais. Vai chegar a hora que ele vai falar assim, desisto, porque ela está fazendo para o Senhor. O inimigo tem raiva de quem faz, tem mente serviçal e trabalha para o Senhor. Continue tendo a mente serviçal. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus.